Capítulo 4 – Os Mensageiros do Gênesis. Em 1986, a humanidade presenciou um acontecimento que só é visto uma vez na vida: a aparição de um mensageiro do passado, um mensageiro do Gênesis. Seu nome era Cometa de Halley. Como um dos muitos cometas e outros pequenos objetos que vagam pelo céu, o cometa de Halley é singular por vários motivos. Entre eles, o fato de haver registros de seus aparecimentos há milênios e o da ciência moderna ter conseguido pela primeira vez, em 1986, fazer um exame completo do núcleo desse tipo de corpo celeste. O primeiro motivo citado acima indica a excelência da astronomia antiga, porque os registros confirmam, mais uma vez, todo o velho conhecimento da narrativa do Gênesis. A série de avanços científicos levou Edmund Halley, nomeado astrônomo real em 1720, a determinar, durante os anos de 1695 e 1705, que o cometa, observado por ele em 1682 e que veio a receber seu nome, era o mesmo visto antes, em 1531 e 1607. Para chegar a essa conclusão foi necessário que Sir Isaac Newton estabelecesse as leis da gravidade e do movimento celeste, além da troca posterior de informações entre eles sobre suas descobertas. Até essa época a teoria era de que os planetas cruzavam o céu em linha reta, surgindo de um lado e desaparecendo na direção oposta para nunca mais serem vistos. Mas baseando-se nas leis de Newton, Halley concluiu que a curva traçada pelos cometas era elíptica, trazendo-os de volta ao ponto onde tinham sido observados. Os três cometas de 1531, 1607 e 1682 tinham certas estranhezas em comum. Orbitavam na direção errada, no sentido horário, em vez do anti-horário, tinham desvios semelhantes do plano orbital dos planetas à volta do Sol, com inclinações de 17 a 18 graus, e apresentavam o mesmo aspecto. Concluindo que era um mesmo cometa, Halley traçou seu curso e calculou o período de tempo entre os aparecimentos em aproximadamente 76 anos. Predisse que reapareceria em 1758, mas não viveu o suficiente para ver sua previsão confirmada. No entanto, foi homenageado porque o cometa recebeu seu nome. Como todos os corpos celestes, especialmente os pequenos, a órbita dos cometas é facilmente perturbada pela força gravitacional dos planetas, efeito especialmente evidente no caso de Júpiter. Cada vez que o cometa se aproxima do Sol, seu material congelado volta à vida, desenvolve uma cabeça e uma cauda longa porque começa a perder parte de seu material que se transforma em gás e vapor. Esses fenômenos afetam a órbita do cometa. Portanto, apesar de os cálculos de medição mais precisos terem diminuído o tempo de alcance orbital, o período de 76 anos pode ser considerado apenas como média no sentido prático. A verdadeira órbita e seu período exato precisam ser recalculados a cada aparição do cometa. Com o auxílio de equipamentos modernos, uma média de 5 a 6 cometas é avistada todos os anos. Entre eles, 1 ou 2 são vistos em seu retorno e os restantes recém-descobertos. A maioria dos cometas que retornam são de curto período, sendo conhecido como o mais rápido o cometa Encke, que se aproxima do Sol e volta a uma região pouco além do cinturão de asteroides em pouco mais de 3 anos. A maioria dos cometas de curto período tem uma média orbital de cerca de 7 anos que os leva às proximidades de Júpiter. Um caso típico é o cometa Jacobi-Zinner, como os outros, recebeu o nome de seus descobridores, que tem um período de 6 anos e meio. Sua última passagem pela Terra foi em 1985. Por outro lado, existem cometas de períodos muito longos, como o Kohoutek, descoberto em março de 1973, que ficou plenamente visível em dezembro do mesmo ano e janeiro de 1974, desaparecendo para voltar, talvez, em 75 mil anos.
Comparativamente, o ciclo de 76 anos do cometa de Halley é curto o suficiente para se conservar na memória dos vivos e suficientemente longo para conservar a magia de um evento celeste visto uma vez na vida. Na penúltima passagem do cometa de Halley pelo Sol, em 1910, seu curso e aspecto tinham sido calculados previamente. Ainda assim, o aparecimento do grande cometa de 1910, como o chamavam, provocou grande apreensão. Surgiu o temor de que a Terra, ou seus seres vivos, não sobrevivessem à passagem prevista porque nosso planeta poderia ser envolvido pelos gases venenosos da cauda do cometa. Segundo a crença de eras passadas, havia a possibilidade alarmante de ser um mau presságio, anunciando pestilências, guerras e mortes de soberanos. Quando o cometa atingiu sua plena magnitude e brilho no céu, em maio de 1910, sua cauda se estendia por mais da metade da abóbada celeste. O rei Eduardo VII da Grã-Bretanha morreu no continente europeu. Uma série de revoltas culminou na Primeira Guerra Mundial, em 1914. A crença ou superstição que associava o cometa de Halley a guerras e revoltas foi alimentada pelo noticiário de acontecimentos que coincidiram com suas aparições anteriores. A revolta dos índios seminolas contra os brancos que se estabeleciam na Flórida em 1835, o grande terremoto de Lisboa em 1755, a eclosão da Guerra dos 30 Anos em 1618, o cerco de Belgrado pelos turcos em 1456, a epidemia da peste negra, bubônica, em 1347, todas essas calamidades foram acompanhadas ou precedidas de aparições de um grande cometa, finalmente reconhecido como o de Halley, que assim estabelecia seu papel de mensageiro da cólera divina. Determinado pela vontade divina ou não, a coincidência de suas aparições conjugadas a grandes eventos históricos parece aumentar à medida que recuamos no tempo. Uma das aparições mais celebradas do cometa de Halley ocorreu em 1066, durante a Batalha de Hastings, em que os saxões, chefiados pelo rei Haroldo, foram derrotados por William, o Conquistador. O cometa foi retratado na famosa tapeçaria de Bayeux que, segundo se acredita, foi encomendada pela rainha Matilde, mulher de William, para ilustrar sua vitória. A inscrição próxima à cauda do cometa, Estimirante Stella, significa eles se espantam com a estrela, referindo-se à imagem do rei Haroldo vacilando no trono. O ano 66 é considerado pelos astrônomos como uma das datas de aparição do cometa de Halley. Essa conclusão baseia-se em pelo menos duas ilustrações chinesas da época. Foi o ano em que os judeus da Judéia iniciaram a grande revolta contra Roma. O historiador judeu Josepos Varsov-Tegevos, livro 6, considerou a queda de Jerusalém e a destruição de seu templo sagrado como consequência da má interpretação de seu povo aos sinais celestes que precederam a revolta. Uma estrela com o formato de uma espada surgiu sobre a cidade, um cometa que foi avistado durante um ano inteiro. Até recentemente, os registros mais antigos e exatos de observação de um cometa eram os encontrados nas tabelas cronológicas chinesas de Xixi no ano 467 AC, onde se pode ler: durante o 10º ano de Xinli Kung foi avistada uma estrela vassoura. Alguns acreditam que uma inscrição grega se refere a esse cometa no mesmo ano. Os astrônomos modernos não estão certos se o registro de Xixi no ano 467 AC refere-se ao cometa de Halley, mas sentem-se mais confiantes sobre sua aparição no ano 240 AC, registrada pelo mesmo Xixi. Em abril de 1985, Fr. Stephenson, KKC e Ao-H. Unger informaram na revista Nature que, ao reexaminarem as tábulas astronômicas da Babilônia guardadas no porão do Museu Britânico desde sua descoberta na Mesopotâmia, há mais de um século, encontraram o registro do aparecimento de corpos celestes extraordinários,
provavelmente cometas, segundo declararam, nos anos 164 AC e 87 AC. A periodicidade de 77 anos sugeriu aos estudiosos que esses corpos celestes podiam ser o cometa de Halley. Mas nenhum dos estudiosos preocupados com o cometa de Halley lembrou-se de que o ano 164 AC foi muito importante na história judaica e do Oriente Próximo. Foi nesse ano que os judeus da Judéia, liderados pelos Macabeus, revoltaram-se contra a dominação greco-síria e reconquistaram Jerusalém, purificando seu templo profanado. A cerimônia de reconsagração do templo é celebrada até hoje pelos judeus como Festival de Hanukkah, reconsagração. A tábula de 164 AC, com o número VA 41.462 no Museu Britânico, está claramente datada nesse ano importante do reinado do Seleucida, greco-sírio Antíoco Epífanes, o rei ímpio dos livros dos Macabeus. Esse objeto celeste extraordinário, que os três estudos acreditam ser o cometa de Halley, foi visto, segundo o registro, no mês babilônico Quislimo, que é o mês judeu Kislev, na verdade, o mesmo em que se celebra Hanukkah. Em outro trecho, Josépus compara o cometa com uma espada celestial, como também foi retratado na tapeçaria de Bayeux, sugerindo a alguns estudiosos que o anjo do Senhor que o rei David viu entre a terra e o céu tendo na mão a espada desembainhada, voltada contra Jerusalém. Crônicas 21 e 16, pode ter sido, na realidade, o cometa de Halley, enviado pelo Senhor para punir o rei por ter ordenado a um censo proibido. A época desse incidente, cerca de 1000 AC, coincide com um dos anos em que o cometa de Halley devia ter aparecido. Em artigo publicado em 1986, expliquei que a palavra hebraica que significa cometa é Kokav Shavit, uma estrela cetro. Trata-se de uma relação direta, segundo escrevi, com a narrativa bíblica do profeta Balaão. Quando os israelitas deixaram de vagar pelo deserto depois do êxodo e começaram a conquista de Canaã, o rei moabita suplicou a Balaão que amaldiçoasse os israelitas. Mas Balaão, compreendendo que o avanço israelita era por ordem divina, em vez disso abençoou-os. Explicou que agiu assim porque teve uma visão celestial. Números 24, 17. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Um astro procedente de Jacó se tornou o chefe, um cetro se levantou procedente de Israel. Em meu livro, A Escada para o Céu, apresentei uma cronologia fixando a data do êxodo em 1433 AC, a entrada israelita em Canaã começou 40 anos depois, em 1393 AC. O cometa de Halley, com um intervalo de 76 ou 77 anos, deveria ter aparecido em aproximadamente 1390 AC. Terá Balaão considerado o evento como um sinal divino de que o avanço israelita não devia ser interrompido? Se nos tempos bíblicos o cometa que chamamos de Halley era considerado a estrela cetro de Israel, esse fato poderia explicar a coincidência das revoltas judaicas de 164 AC e de 66 DC com as aparições do cometa. E apesar de a revolta judaica de 66 ter sido subjugada pelos romanos, é importante notar que os judeus voltaram às armas 70 anos depois, em um esforço heróico para libertar Jerusalém e reconstruir o templo. O líder da revolta, Shimeon Bar Koziba, recebeu dos chefes religiosos o novo nome de Bar Kokhba, filho da estrela, por causa, especificamente, dos versos, números 24, 17, citados antes. Podemos apenas imaginar se a revolta abafada pelos romanos 3 anos depois, 132, 135, também pretendia, como a dos Macabeus, reconsagrar o templo na época do retorno do cometa de Halley, em 142. A compreensão de que assistimos, em 1986, à revolta de um majestoso corpo celeste que teve um grande impacto histórico no passado deve ter causado arrepios em muita gente.
Até quando recuam as aparições desse mensageiro do passado? De acordo com a epopeia suméria da criação, é um retorno à época da Batalha Celeste. O cometa de Halley e seus semelhantes são realmente mensageiros do Gênesis. Astrônomos e físicos acreditam que o sistema solar foi formado por uma nuvem primordial de matéria gasosa que, como tudo o mais no universo, mantinha movimento constante, circulando à volta de sua galáxia, a Via Láctea, e girando sobre o próprio centro de gravidade. A nuvem espalhou-se vagarosamente à medida que esfriava. O centro transformou-se lentamente em estrela, nosso Sol, e os planetas soltaram-se da matéria gasosa. Desde então, todos os componentes do sistema solar continuaram a se movimentar na direção da nuvem primordial, no sentido anti-horário. Os planetas e seus satélites, ou luas, orbitam o Sol na direção da nebulosa original. Nesse mesmo sentido deviam girar os fragmentos que não foram atraídos por corpos maiores ou resultaram da desintegração de outros, como os cometas e asteroides. Tudo deve manter o movimento anti-horário e permanecer no mesmo plano do disco original, chamado eclíptica. Mas Nibiru/Marduk não obedeceu a essa regra. Como vimos, sua órbita era retrógrada, na direção oposta, horária. Seu efeito sobre Plutão, que segundo os textos sumérios era Gaga e foi deslocado por Nibiru até a órbita atual que não obedece ao plano eclíptico, com uma inclinação de 17 graus, sugere que esse mesmo planeta intruso seguia um curso inclinado. As instruções sumérias para a observação de Nibiru, discutidas amplamente em O 12º planeta, indicam que chegou do sudeste, sob a eclíptica. Fez um arco acima dela e tornou a mergulhar, em sua viagem de volta ao ponto de origem. É surpreendente que o cometa de Halley apresente as mesmas características de Nibiru, além de sua órbita ser bem menor, 76 anos em média, comparados aos 3.600 anos terrestres desse planeta. A ilustração da órbita do cometa de Halley pode nos dar uma boa ideia da rota inclinada e retrógrada de Nibiru, como se estivéssemos vendo sua miniatura. Essa semelhança orbital é apenas um dos aspectos que faz desse cometa e de outros os mensageiros do passado, não só do passado histórico, mas desde o Gênesis. O cometa de Halley não é o único com órbita marcadamente inclinada em relação à eclíptica, medida conhecida como ângulo de inclinação, e com direção retrógrada. Cometas que não são periódicos, cujos trajetos formam parábolas e até hipérboles, em vez de elipses, com órbitas gigantescas cujos limites, de tão distantes, não podem ser calculados, têm declínios bem definidos e cerca da metade deles apresentam movimento retrógrado. 600 cometas periódicos, aproximadamente, que atualmente recebem uma letra P antes do nome, foram classificados e catalogados, dos quais cerca de 500 têm período orbital mais longo que 200 anos. Todos têm declínios semelhantes aos do cometa de Halley, menores que os dos cometas não periódicos e mais da metade deles tem movimento retrógrado. Os cometas com períodos orbitais médios, entre 220 anos, e curtos, menos de 20 anos, apresentam um desvio médio de 18 graus e alguns, como o de Halley, mantiveram seu curso retrógrado apesar do imenso efeito gravitacional de Júpiter. É interessante salientar que entre os cometas descobertos recentemente, o P/Arcturus, L983V, mostra um período orbital de 21 anos e mantém a sua órbita retrógrada e inclinada em relação à eclíptica. De onde vêm os cometas e o que causa essas peculiaridades em suas órbitas, principalmente a direção retrógrada? Na década de 1820, Marquês Pierre-Simon de Laplace acreditava que os cometas eram feitos de gelo e que seu núcleo brilhante, e a cauda que se formava ao chegarem perto do Sol eram feitos de gelo evaporado.
Esse conceito mudou depois da descoberta da extensão e natureza do cinturão de asteroides, surgindo teorias de que os cometas eram bancos de areia voadores, pedaços de rocha remanescentes de um planeta desintegrado. Essa ideia tornou a mudar na década de 50, especialmente com a formulação de duas hipóteses. Fred L. Whipple, então em Harvard, sugeriu que os cometas eram bolas sujas de neve, principalmente de gelo de água, numa mistura com material arenoso. E Jan Oort, um astrônomo holandês, propôs que os cometas de longo período chegavam de um grande reservatório numa região intermediária entre o Sol e as estrelas mais próximas. Como os planetas aparecem de todas as direções em curso anti-horário ou retrógrado e com diferentes inclinações, o reservatório de planetas, de bilhões deles, não é um elo como o cinturão de asteroides ou os anéis de Saturno, mas uma esfera que cerca o sistema solar. Essa nuvem Oort, nome dado ao conceito, fica situada a 100.000 unidades astronômicas do Sol, sendo cada unidade a distância média de 150.000 quilômetros entre a Terra e o Sol. Alguns cometas dessa nuvem sofrem perturbações e colisões, chegando a aproximar-se até 50.000 unidades astronômicas do Sol, o que ainda é 10.000 vezes mais que a distância entre ele e Júpiter. Ao passar por estrelas, esses cometas são perturbados em seu curso e desviam-se diretamente em direção ao Sol. Alguns, sentindo a influência gravitacional dos planetas, passam a ser cometas de período médio ou curto. Outros, especialmente influenciados pela grande massa de Júpiter, são forçados a reverter seu curso. Em resumo, esta é a teoria da nuvem de Oort, como geralmente é apresentada. Desde os anos 50, o número de cometas observados aumentou em mais de 50% e a tecnologia dos computadores permitiu a projeção inversa do movimento dos cometas para determinar sua origem. Esses estudos, como realizado pela equipe do Observatório Smithsoniano de Harvard, sob a direção de Brian G. Marsden, mostrou que dos 200 cometas observados com períodos de 250 anos ou mais, apenas cerca de 10% poderiam ter entrado no sistema solar vindos do espaço exterior. 90% sempre orbitaram à volta do Sol. Os estudos sobre a velocidade dos planetas demonstraram, segundo Fred L. Whipple em seu livro The Mystery of Comets, que se realmente estamos vendo cometas vindos do vazio, seria de esperar que voassem a uma velocidade bem maior que 0,8 km por segundo apenas. Sua conclusão é de que, com poucas exceções, os cometas pertencem à família solar e a ela estão ligados gravitacionalmente. Durante os últimos anos os astrônomos têm discutido a teoria simples da nuvem de Oort, declarou Andrew Teokas, da Universidade de Boston, em New Scientist, 11 de fevereiro, 1988. Os astrônomos ainda acreditam que a nuvem de Oort existe, mas os novos resultados exigem reconsiderações sobre seu tamanho e formato. Chegam a reabrir a questão sobre sua origem e se contém novos cometas vindos do espaço interestelar. Como ideia alternativa, Teokas menciona a sugestão de Mark Bailey, da Universidade de Manchester, de que a maioria dos cometas reside relativamente perto do Sol, pouco além das órbitas dos planetas. Podemos perguntar se não será, talvez, onde fica a morada distante de Nibiru/Marduk, o seu afélio? O aspecto interessante do reestudo da hipótese da nuvem de Oort e dos novos dados sugerindo que os cometas, em sua maioria, sempre fizeram parte do sistema solar, não sendo apenas intrusos ocasionais, foi o fato de o próprio Jan Oort ter feito essa declaração. A existência de uma nuvem de cometas no espaço interestelar foi a solução encontrada para o problema das órbitas parabólicas e hiperbólicas dos cometas, não a teoria que ele desenvolveu. No estudo que deu fama a Jan Oort e a nuvem Oort, a estrutura da nuvem de cometas que cercam o sistema solar e uma hipótese sobre sua origem, publicado no Bulletin of the Astronomical Institutions of the Netherlands, Vol.
11, de 13 de janeiro de 1950, a nova teoria de Oort foi explicada pelo autor como uma hipótese de uma origem comum dos cometas e planetas menores, isto é, asteroides. Oort sugeriu que os cometas distantes percorrem o espaço exterior porque são arremetidos para fora. São fragmentos de objetos maiores espalhados à distância pelas perturbações dos planetas, especialmente de Júpiter, como ocorreu recentemente com a nave espacial Pioneer, que se distanciou no espaço pelo efeito estilingue causado pela gravidade de Júpiter e Saturno. O principal processo agora é o inverso, escreveu Oort, o que transfere vagarosamente os cometas da grande nuvem para órbitas de curto período. Mas na época em que os planetas menores, asteroides, foram formados, a tendência devia ser oposta, transferindo os objetos da região dos asteroides para a nuvem de cometas. É bem mais provável que os cometas tenham nascido entre os planetas do que originários de regiões mais distantes. É natural pensarmos, em primeiro lugar, na sua relação com os planetas menores, asteroides. Existem indicações de que essas duas classes de objetos, cometas e asteroides, pertencem à mesma espécie. A suposição de que os cometas e os planetas tiveram origem conjunta parece uma ideia razoável. Oort resumiu seu estudo nas seguintes palavras: a existência da enorme nuvem de cometas encontra uma explicação natural se eles, os meteoritos, forem considerados planetas menores que escaparam do cinturão de asteroides na fase inicial do Sistema Solar. Tudo começa a se parecer com Enuma Elish, mesmo localizando a origem dos cometas no cinturão de asteroides e considerando ambos, cometas e asteroides, como pertencentes à mesma espécie de objetos celestes com uma origem comum. Ainda ficam abertas as seguintes questões: como esses objetos foram criados? O que os fez nascer? O que espalhou os cometas? O que causou suas inclinações e seus movimentos retrógrados? Um estudo importante sobre o assunto foi publicado em 1978 por Thomas C. Van Flandern, do Observatório Naval dos Estados Unidos, em Washington, Icarus, 36. Com o título A Former Asteroidal Planet as the Origin of Comets, um planeta anterior como a origem dos cometas, o autor subscreveu abertamente suposições do século XIX de que a origem dos asteroides e dos cometas tinha sido a explosão de um planeta. É interessante notar que Van Flandern, ao se referir ao trabalho de Oort, tenha aprendido sua verdadeira essência ao escrever. Mesmo que o pai da moderna teoria sobre a nuvem dos cometas, baseado nas evidências então disponíveis, tenha sido levado a concluir que sua origem era o Sistema Solar, a hipótese mais viável seria ainda ligá-la à ocorrência que formou o cinturão de asteroides. Em seu trabalho, C. Van Flandern também se referiu aos estudos iniciados em 1972 por Michael W. Ovenden, um conhecido astrônomo canadense, introduzindo o conceito de um princípio de ação e interação, concluindo que este sugeria a existência, entre Marte e Júpiter, de um planeta com massa equivalente a 90 vezes o volume da Terra e que esse corpo celeste tinha desaparecido em passado relativamente recente, há cerca de 10 milhões, 10 elevado a 7, de anos. Ovenden explicou em 1975, Lei de Bode, Verdade ou Consequências vistas in Astronomy, Vol. 18, que essa possibilidade é o único modo de conciliar a necessidade de uma teoria cosmogônica que seja capaz de produzir movimentos retrógrados além dos diretos. Resumindo suas descobertas, Van Flandern declarou em 1978. A principal conclusão deste ensaio é que os cometas se originaram de um evento de dispersão ocorrido no interior do Sistema Solar. Muito provavelmente, foi o mesmo tipo de acontecimento que criou o cinturão de asteroides e que produziu a maior parte desses corpos que hoje são visíveis. Com menos certeza, ele comentou que o mesmo evento de dispersão pode ter também originado os satélites de Marte e os exteriores de Júpiter.
calculou que essa dispersão ocorreu há 5 milhões de anos. No entanto, tinha certeza de que essa ocorrência se deu no cinturão de asteroides. Declarou enfaticamente que as propriedades físicas, químicas e dinâmicas dos corpos celestes resultantes indicam que um grande planeta se desintegrou na região em que atualmente se encontra o cinturão de asteroides. Mas o que causou a desintegração desse grande planeta? A pergunta mais frequente sobre o assunto é: como um planeta pôde explodir? Van Flandern chegou à conclusão de que não existe uma resposta satisfatória para essa questão. Com exceção dos textos sumérios, diríamos nós, a narrativa da Batalha Celeste, da chegada de Nibiru para destruir Tiamat, aniquilando suas luas, menos Kingu, e impulsionando os fragmentos restantes em órbita retrógrada, uma crítica importante à teoria do planeta destruído diz respeito ao destino dado à matéria restante desse corpo celeste, já que os astrônomos calculam que a massa total de asteroides e cometas conhecidos é apenas uma fração da massa desse corpo. Principalmente nas estimativas de Ovenden, cujos cálculos baseiam-se em um planeta 90 vezes maior que a Terra. Ovenden respondeu a tais críticas afirmando que a massa perdida provavelmente foi atraída por Júpiter. Seus próprios cálculos, Monthly Notes of the Royal Astronomical Society, no 173, 1975, exigiram um aumento da massa de Júpiter correspondente a 130 vezes o volume da Terra. Essa massa resultaria da captura de asteroides e, inclusive, de várias luas retrógradas de Júpiter. Para justificar essa discrepância entre a massa do planeta destruído, 90 vezes o tamanho da Terra, e o acréscimo em Júpiter de massa correspondente a 130 vezes o volume terrestre, Ovenden citou outros estudos que chegavam à conclusão de que a massa desse planeta já tinha diminuído. Em vez de aumentar Júpiter primeiro para depois reduzi-lo, uma suposição mais razoável seria diminuir o tamanho do planeta destruído. É a que apresentam os textos sumérios. Se a Terra é a metade restante de Tiamat, esse planeta devia ter aproximadamente 2 e não 90 vezes o volume terrestre. Estudos realizados sobre o cinturão de asteroides revelaram que, além de Júpiter ter capturado parte da massa, esses pequenos corpos celestes foram dispersos de sua região original de cerca de 2,8 unidades astronômicas para uma região bem mais ampla, que ocupa desde 1,8 a 4 dessas unidades. Alguns asteroides foram localizados entre Júpiter e Saturno. Recentemente foi descoberto o 2060 Chiron, que fica entre Saturno e Urano, a 13,6 unidades astronômicas de distância. Portanto, a explosão do planeta destruído deve ter sido muito violenta, como seria uma colisão catastrófica. Além dos espaços vazios entre os grupos de asteroides, os astrônomos observaram lacunas dentro desses agrupamentos. As últimas teorias afirmam que antes existiam asteroides nessas lacunas, expelidos para o espaço exterior ou capturados pelas forças gravitacionais dos planetas exteriores, e que os asteroides que anteriormente ocupavam essas lacunas provavelmente foram destruídos por colisões catastróficas. McGraw Encyclopedia of Astronomy, 1983. Na falta de explicações válidas para essas expulsões e colisões catastróficas, a única teoria plausível é a que oferecem os textos sumérios ao descrever o grande percurso elíptico da órbita de Nibiru/Marduk, levando-o periodicamente ao cinturão de asteroides, a cada 3.600 anos terrestres, segundo meus cálculos. Os textos antigos concluem que Nibiru/Marduk passou pelo lado externo de Tiamat, no espaço até Júpiter. Suas repetidas voltas a essa região celeste podem explicar o tamanho da lacuna existente. O retorno periódico de Nibiru/Marduk é o causador das expulsões e propulsões. O conhecimento da existência de Nibiru e de sua volta periódica ao local da batalha soluciona o enigma da matéria desaparecida.
Também relaciona-se com as teorias que estabelecem os acréscimos da massa de Júpiter em época relativamente recente, não bilhões, mas milhões de anos atrás. Dependendo da localização de Júpiter nas ocasiões do periélio de Nibiru, os acréscimos podem ter ocorrido em várias passagens desse planeta, não sendo um acontecimento único quando houve a catástrofe de Tiamat. Na verdade, os estudos espectrográficos dos asteroides revelaram que alguns eram aquecidos nas primeiras centenas de milhões de anos após a origem do sistema solar com um calor tão intenso que os derreteu. O ferro fluiu para o centro, formando núcleos sólidos petrificados, enquanto lavas de basalto flutuavam à superfície, produzindo planetas menores como o Vesta McGrath e o Encyclopedia of Astronomy. O tempo sugerido para a ocorrência da catástrofe é exatamente o indicado em o 12º planeta, cerca de 500 milhões de anos após a formação do Sistema Solar. Avanços recentes na astronomia e na astrofísica vieram confirmar a cosmogonia suméria e vão além, localizando essa colisão na órbita atual do cinturão de asteroides, e calculando a época desse evento catastrófico em cerca de 4 bilhões de anos atrás. Eles também confirmam os textos antigos a respeito do assunto de importância vital que é a água. A presença desse líquido, a mistura e a separação das águas tiveram um importante papel na narrativa sobre Tiamat, Nibiru/Marduk, a Batalha Celeste e a fase posterior. Parte do enigma foi respondida quando demonstramos a noção da antiguidade sobre o cinturão de asteroides como um divisor das águas de cima e de baixo, já confirmada pela ciência moderna. Mas essa preocupação com a água inclui ainda um outro aspecto. Tiamat foi descrita como um monstro aquoso e os textos mesopotâmicos falam de Nibiru/Marduk ocupado com essa água. Metade dela ele estendeu como um anteparo para ser o céu. Como uma barra no local da travessia ele o postou para precaver-se. Não permitir que as águas escapassem foi o seu comando. O conceito do cinturão de asteroides como não sendo apenas um divisor de águas dos planetas que ficavam acima e abaixo, mas ainda de um guardião das águas de Tiamat, é repetido nos versos bíblicos do Gênesis, onde se explica que o bracelete partido também era chamado Shamam, o local em que estavam as águas. Essas referências às águas no local da batalha celeste, da criação da terra e do Shamaim eram frequentes no Velho Testamento, o que indica uma familiaridade milenar com a cosmogonia suméria, mesmo na época dos profetas e dos reis da Judéia. Um bom exemplo desse conhecimento é encontrado no Salmo 104, que descreve o Criador como o Senhor, que estendeu o Shamaim como um cortinado, que nas águas de sua ascensão pôs um anteparo. Esses versos são quase uma cópia, ipsis verbis, dos versos do Enuma Elish. Em ambos os casos, a localização do cinturão de asteroides onde as águas tinham estado só aconteceu após a explosão de Tiamat, quando o vento do invasor levou sua metade que se transformou na Terra para sua nova órbita. As águas da Terra poderiam ser uma explicação, mostrando onde ficou a maior parte do líquido que Tiamat continha. Mas, e quanto ao que restou dessa água? Se os asteroides e cometas são restos de sua massa, não deveriam também conter água? O que seria uma questão ridícula quando esses objetos eram considerados pedaços de entulho e bancos de areia voadores, ganhou sentido com as descobertas mais recentes de objetos celestes que vieram demonstrar que a água, sim, a água, é seu componente principal. Quase todos os asteroides pertencem a duas classes. Cerca de 15% deles são do tipo S, com superfícies avermelhadas formadas por silicatos e ferro metálico. Aproximadamente 75% são do tipo C, formados por material carbonado, contém carvão, e neles também se encontrou água. Mas estudos espectrográficos descobriram que a água não se encontra nesses asteroides na forma líquida. Como esses corpos não possuem atmosfera, qualquer água em sua superfície se dissiparia rapidamente.
Entretanto, a presença de moléculas de água no material da superfície indica que os minerais que formam o asteroide aprisionaram a água e a combinaram em sua composição. A confirmação direta dessa descoberta foi observada em agosto de 1982, quando um pequeno asteroide que se aproximou demais da Terra foi atraído por sua atmosfera e desintegrou-se ao penetrar nela. Ele foi avistado como um arco-íris com uma longa cauda cruzando o céu. Um arco-íris aparece quando a luz do Sol incide sobre uma porção de gotas de água, como a chuva, a neblina ou borrifos. Quando o asteroide assemelha-se mais ao que seu nome indicava originalmente, um pequeno planeta, ainda pode conter água em estado líquido. O exame do espectro infravermelho de Ceres, o primeiro e maior asteroide encontrado até agora, mostra uma inclinação maior na leitura espectral, resultante de água livre, em vez da que fica presa aos minerais. Como mesmo em Ceres a água livre logo se evaporaria, os astrônomos suspeitam que esse asteroide tem uma fonte constante de água que brota de seu interior. Se essa fonte existiu desde o início, escreveu o astrônomo britânico Jack Meadow, Space Garbage, Comets, Meteor and Other Solar System Debris. Ceres deve ter se formado como uma massa rochosa com muita água. Esse astrônomo salientou ainda que os meteoritos carbonados também mostram sinais de que foram longamente afetados pela água no passado. Apresentando vários aspectos de interesse, o Corpo Celeste 2060 Chiron também confirma a presença da água nos elementos que restam da Batalha Celeste. Quando Charles Kowal, dos observatórios Raleigh do Monte Palomar, na Califórnia, fez sua descoberta em novembro de 1977, não tinha essa certeza a seu respeito. Referiu-se a ele simplesmente como um planetoide e passou a chamá-lo temporariamente de OK, ou objeto Kowal, julgando que podia ser um satélite instável de Saturno ou Urano. Várias semanas de observações e estudos revelaram que ele apresentava uma órbita muito mais elíptica que a dos planetas ou planetoides, assemelhando-se mais à dos cometas. Em 1981, o objeto foi definido como asteroide, sendo talvez um dos primeiros encontrados na distância de Urano, Netuno e mais além. Foi quando recebeu a designação de 2060 Chiron. Em 1989, no entanto, novas descobertas dos astrônomos do Observatório Nacional de Quitpiac, no Arizona, revelaram uma imensa atmosfera de dióxido de carbono e poeira cercando Chiron, sugerindo a semelhança com um cometa. As últimas observações também estabeleceram que Chiron é essencialmente uma bola suja de neve, composta de água, poeira e gelo de dióxido de carbono. Se ficar provado que Chiron se assemelha mais a um cometa que a um asteroide, será mais uma vez evidenciado o fato de que essas duas classes de retalhos do Gênesis contêm água. Quando um cometa está distante do Sol, ele é um objeto escuro invisível. Porém, ao se aproximar da radiação solar, esta revive o núcleo do cometa. Forma-se nele uma cabeça gasosa, coma, e uma cauda de gases e poeira expelidos pelo núcleo quando se esquenta. A observação desses jatos confirma a opinião de Whirley de que os cometas são bolas sujas de neve. Ela é determinada, em primeiro lugar, pelo início da atividade dos cometas quando a água começa a aquecer, reação compatível com as propriedades termodinâmicas do gelo de água, e, em segundo lugar, pela análise espectroscópica das emissões gasosas, que mostram, invariavelmente, a presença do composto H2O, isto é, água. A presença de água nos cometas ficou definitivamente estabelecida em anos mais recentes com o exame conjunto da chegada de um desses corpos celestes. O cometa Kohoutek, 1974, foi estudado da Terra, de foguetes, de espaçonaves tripuladas em órbita, Skylab, e da nave Mariner 10, que estava a caminho de Vênus e Mercúrio.
Como foi noticiado na época, essas descobertas proporcionaram as primeiras provas diretas da existência de água em um cometa. A presença de água e das duas moléculas complexas na cauda do cometa são as descobertas mais importantes realizadas de até hoje, declarou Stephen P. Moran, diretor do projeto científico da NASA. Todos os cientistas concordaram com a avaliação dos astrofísicos, do Instituto Max Planck de Física e Astrofísica de Munique, de que os cometas eram considerados os espécimes mais antigos e inalterados do material que deu origem ao Sistema Solar. As observações posteriores confirmaram essas descobertas. No entanto, nenhum desses estudos em que foram empregados vários instrumentos pode se comparar à intensa pesquisa de um cometa levada a efeito em 1986. As descobertas do cometa de Halley confirmaram, sem sombra de dúvida, que ele era um corpo celeste aquoso. Apesar de os esforços dos Estados Unidos para examinar o cometa de Halley à distância terem alcançado apenas um resultado parcial, ele também foi estudado por uma verdadeira frota de 5 espaçonaves não tripuladas. Os soviéticos dirigiram ao seu encontro as naves Vega 1 e Vega 2. Os japoneses enviaram Sakigake Suisei. E a Agência Espacial Europeia lançou Giotto, que recebeu esse nome em homenagem ao grande pintor florentino Giotto di Bondone, 1266-1337. Giotto ficou tão encantado com a aparição do cometa em seu tempo que o retratou cruzando o céu em seu famoso afresco Adoração dos Magos, sugerindo que era a estrela de Belém da narrativa do nascimento de Cristo. As observações intensificaram-se quando o cometa de Halley desenvolveu a coma e a cauda em novembro de 1985. Os astrônomos que o examinavam ao telescópio informaram ter a certeza de que a matéria dominante do cometa era composta de gelo de água e que grande parte da nuvem tênue de 580 mil quilômetros de amplitude que o cercava era vapor de água. Susan Vitkov, da Universidade Estatal do Arizona, afirmou que essa era a primeira prova substancial de que o gelo de água predominava no cometa de Halley. Essas observações telescópicas foram ampliadas em janeiro de 1986 com as explorações infravermelhas nas naves de grande altitude, levando os astrônomos da NASA, vindos de diversas universidades americanas, a anunciar a plena confirmação de que a água era o componente principal do cometa de Halley. Em janeiro de 1986, o cometa de Halley desenvolveu uma cauda imensa e um halo de gás de hidrogênio com 20 milhões de quilômetros de amplitude, 15 vezes maior que o diâmetro do Sol. Foi quando os técnicos da NASA que comandavam a nave Pioneer da missão a Vênus, já orbitando o planeta, colocaram seus instrumentos na direção do cometa de Halley. Em seu periélio, o cometa de Halley passou entre Vênus e Mercúrio. O espectrômetro da espaçonave, que vê os átomos de seu alvo, revelou que o cometa estava perdendo 12 toneladas de água por segundo. Quando ele se aproximou do periélio, em 6 de março de 1986, Ian Stewart, diretor do projeto Halley da NASA, no Centro de Pesquisas Ames, relatou que a média de água perdida acentuava-se enormemente, passando primeiro para 30 e depois para 70 toneladas por segundo. No entanto, garantiu à imprensa que mesmo com essa média de perda o cometa de Halley tinha gelo suficiente para outras 1000 viagens por sua órbita. Os encontros mais próximos com o cometa de Halley começaram em 6 de março de 1986, quando a Vega 1 cruzou sua radiosa atmosfera e enviou de uma distância de pouco menos de 10 mil quilômetros as primeiras fotos de seu núcleo gelado. A imprensa esclareceu que a humanidade estava vendo pela primeira vez o núcleo de um corpo celeste formado quando o sistema solar teve início. Em 9 de março, a Vega 2 chegou até quase 8 mil quilômetros do núcleo do cometa de Halley e confirmou os achados da Vega 1, revelando também que a poeira do cometa continha pedaços de matéria do tamanho de pedras grandes.
e que essa crosta ou camada mais pesada envolvia um núcleo com temperatura que chegava a atingir 30 graus centígrados, a quase 145 milhões de quilômetros do Sol. As duas naves japonesas projetadas para estudar o efeito do vento solar na cauda do cometa e em sua vasta nuvem de hidrogênio foram direcionadas para passar uma distância relativamente grande do Halley, mas a missão Giotto foi enviada quase diretamente ao núcleo do cometa, arremetendo-se a enorme velocidade até cerca de menos de 500 km de seu núcleo. No dia 14 de março, horário europeu, a Giotto passou como um raio pelo âmago do cometa de Halley e revelou um núcleo misterioso de cor mais negra que o carvão, com um tamanho um pouco maior que o imaginado, cerca da metade da ilha de Manhattan. A forma do núcleo era grosseira e irregular, sendo descrita por uns como duas ervilhas numa vagem e por outros como uma batata irregular. Desse núcleo safam 5 jatos principais, emitindo poeira e 80% de vapor de água, o que indicava que dentro da crosta carbonada havia gelo derretido, água em estado líquido. O primeiro exame completo dos resultados de todas essas observações mais próximas foi publicado em um suplemento especial da revista Nature, em 15 de maio de 1986. Na série de informações detalhadas, a equipe soviética confirmou as primeiras descobertas de que a água, H2O, era o componente principal do cometa e que os outros componentes eram carbono e hidrogênio. O relatório da Giotto afirmou repetidamente que H2O é a molécula precursora dominante na coma do Halley e que o vapor de água é responsável por cerca de 80% do volume de gases que escapa do cometa. Essas conclusões preliminares foram confirmadas em outubro de 1996 numa conferência internacional em Heidelberg, na Alemanha Ocidental. Em dezembro de 1986, os cientistas da Universidade Johns Hopkins anunciaram que a avaliação dos dados colhidos em março do mesmo ano pelo pequeno satélite orbital terrestre IUI, International Ultraviolet Explorer, Explorador Internacional Ultravioleta, revelou uma explosão no cometa de Halley que impeliu 30 metros cúbicos de gelo para fora de seu núcleo. Havia água em toda parte nesses mensageiros do Gênesis. Os estudos demonstraram que os cometas que vêm do frio voltam à vida quando alcançam uma faixa de distância de 3 a 2,5 unidades astronômicas e a água é a primeira substância a degelar. Deram pouca importância ao fato dessa distância do Sol ser a região do cinturão de asteroides. Imaginamos se os cometas ali ganham vida porque foi onde nasceram, se a água revive porque esteve ali, em Tiamat sua hoste de satélites aquosos, nessas descobertas sobre cometas e asteroides algo mais voltou à vida, o antigo conhecimento dos sumérios. Olhos celestes observadores. Quando a missão dos Anunnaki completou sua chegada à Terra, 600 deles ficaram em solo terrestre enquanto 300 permaneciam em órbita, ocupados com a nave de ida e volta. O termo sumério para ela era Gigi, que significa literalmente os que observam e veem. Os arqueólogos encontraram na Mesopotâmia muitos objetos chamados ídolos dos olhos, além de templos dedicados a esses deuses. Os textos referem-se aos aparelhos usados pelos Anunnaki para observar a Terra de todos os lados. Esses textos e as ilustrações significam que os Anunnaki usavam olhos celestes em órbita à volta da Terra, satélites que observam e veem. Talvez não seja coincidência o fato dessa observação terrestre, e especialmente a que é feita pelos satélites de comunicação com posição fixa enviados nos tempos atuais, como o Intelsat 4 e o Intelsat 4A, ser tão parecida com as ilustrações de milênios de idade.